Olá, tudo bem? Sou Alessandro, professor de matemática e trouxe mais um exercício sobre funções, né? No caso, a função do primeiro grau. Beleza? Vamos ao enunciado e vamos matar esse exercício aí. Vamos lá. Examinando o gráfico da função f ao lado, que é uma reta, podemos concluir. Aí tem várias afirmações aí que nós temos que dizer se são verdadeiras ou falsas. E no caso, concluir, a gente quer marcar a verdadeira, então apenas uma delas é verdadeira. O gráfico é esse que eu já representei aqui, né? As informações que nós temos que é uma função de nome f, que é uma reta, ou seja, né, uma função que é uma reta. A gente já sabe que é uma função do tipo f de x igual a ax mais b. Essa é só a lei de formação, né? Com a diferente de zero. Beleza? Para ser uma função do primeiro grau. Muito bem. As afirmações estão falando a respeito se o y, f de x é menor que zero, então o x é maior que zero. Então, a gente pode perceber que em torno desse exercício está envolvendo o conceito do estudo do sinal de uma função. E no caso do estudo do sinal da função de uma função do primeiro grau, ela só tem duas possibilidades, né? Só tem dois casos. O primeiro caso, que quando o seu coeficiente a aqui, ele é positivo. E o segundo caso, quando ele é negativo. E aí, em cada um desses casos, a gente vai ter uma reta, no primeiro crescente, no segundo decrescente, que intercepta o eixo x nesse valorzinho aqui, né? Que a gente sabe que é a raiz da função. É a raiz da função, beleza? Que a gente pode obter igualando a função a zero, isolando x, que nesse caso é menos b sobre a. Beleza, vou evitar escrever isso aqui para o desenho ficar mais limpo. Muito bem, em cada uma dessas situações a gente pode analisar o sinal da função. E quando a gente fala em função, a gente fala em f de x. F de x para nós é a função, que é o y, né? Então falar função, falar f de x e falar y são sinônimos. Então estudar o sinal da função é ver o sinal de y. Então, olhando essas duas possibilidades gráficas aqui, a gente sabe que os pontos no plano cartesiano acima do eixo x, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo x, né? Então, os pontos que estão acima do eixo x, eles têm a ordenada, o y, que no caso é representar a função, positivo. Então, o meu gráfico, ele tem pontos acima do eixo x aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. O gráfico é essa linha azul, que é a reta. A partir da raiz à direita dela, eu tenho pontos no plano cartesiano onde o y é positivo. Esse é o sinal da função. Antes da raiz, esses pontos aqui, o y, a função, são pontos abaixo do eixo x, que significa que tem ordenada y negativo, então a função é negativa. Da mesma forma acontece aqui, né? Esses pontos que eu estou indicando aqui são pontos do plano cartesiano onde o y é positivo. Então, a minha função é positiva à esquerda da raiz. E minha função é negativa à direita da raiz neste caso. Por quê? Porque esses pontos aqui são pontos do plano cartesiano, mais uma vez dizendo, onde o y é negativo. Então, aqui está o estudo do sinal da função, o estudo do sinal do y. Beleza? Então, quando eu falo à direita da raiz, eu estou dizendo para valores maiores que esse número que está aqui, que é a raiz da função. Maior. E aqui, menor. E aqui a gente pode dizer que à esquerda, ou seja, para valores de x menores do que esse da raiz aqui, o y, a função é positiva. E para valores de x maiores que esse aqui, que é a raiz, ou seja, para cá, o y, a função é negativa. Então, aproveitei para dar uma pincelada nesse tópico aí de estudo do sinal da função, e no caso a função do primeiro grau, que tem essas duas possibilidades. E aí, analisando a letra A, a gente tem assim, se f de x é menor que zero, então, na alternativa A está dizendo f de x menor que zero. Então, o x é maior que 3? Eu quero saber se essa afirmação está correta ou incorreta. F de x maior do que zero, f de x é sinônimo de y, como eu já disse. Então, se o y é menor que zero, e menor que zero significa negativo. Então,
Se o y é negativo, então o x é maior que 3? Vamos olhar o que o gráfico nos diz a respeito disso. Então, aonde o y é negativo? Como eu disse, o y é positivo nos pontos do gráfico acima do eixo x, e o que nos interessa agora, y negativo, né? Menor que zero é negativo, sinônimo, né? O y é negativo nos pontos do gráfico abaixo do eixo x, então para baixo. Então nesses pontos aqui, né, e essa reta ela continua, mas aqui já dá para a gente entender, nesses pontos aqui da reta eu tenho o y negativo. E aonde isso está acontecendo? Vou olhar para o gráfico. É a partir dessa referência aqui, ó, que é nesse x de valor 3. Ou seja, esse 3 aqui é a raiz dessa função do primeiro grau. Então, depois dele, para valores de x maiores do que ele, eu vou ter y sempre negativo. Ou seja, eu confirmei essa afirmação, ela está correta. Então, a alternativa A já é a alternativa que a gente deve assinalar nesse exercício, tá? Porque ele pediu para dizer o que podemos concluir. Então, a gente conclui isso e está correto. A gente pode verificar as outras alternativas e ver que elas são falsas. Vou fazer isso brevemente para vocês agora, tá? Na alternativa B, que a gente já sabe que está incorreta, nós vamos ver agora por que ela está incorreta. Está dizendo, se o x for maior do que 2, então, y, f de x e y, sinônimos, lembra? É maior do que f de 2. Então, se o x é maior do que 2, as imagens desse x, os y associados a esse x que eu estou considerando aqui, eles vão ser sempre maior do que 2? Do que o f de 2, melhor dizendo, né? Da função aplicada no ponto 2. Então, vamos lá. Isso não vai acontecer por quê? Porque esse gráfico aqui é uma função decrescente. Então, à medida que eu aumento o valor de x, os valores de y também não vão aumentar, melhor dizendo, eles vão diminuir porque a função é decrescente. E aqui está dizendo que se eu aumento o valor de x, o valor de y também aumenta. Aqui está dizendo isso. Só que aqui, à medida que eu aumento o valor de x, né, à medida que eu vou pegando pontos aqui no gráfico, observe que esses pontos estão indo para lá, então o valor de x está aumentando, mas nesses pontos aqui, ó, o valor de y está diminuindo. Então essa é a característica da função decrescente. Então isso aqui é falso, tá? Beleza? Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, é um valor de x, ó, neste ponto aqui, é um valor de x maior do que 2. Só que a imagem do 2 tá aqui, ó, né, ó. Essa é a imagem do 2 aproximada, né? Tô imaginando aqui, ó. A imagem do 2 é esse valor. E a imagem desse x que é maior é um valor menor. Então, tá falso, né? Então, isso aqui tá incorreto. Beleza. Vamos ver agora a alternativa C. Diz que se o x é negativo, menor do que zero, então a função f de x, ou seja, o y, ele também é negativo. Então sempre que x é negativo, eu posso concluir que o y é negativo? Será? Não. Olha esse ponto aqui, gente. Olha esse pontinho aqui, pessoal. Esse pontinho aqui, ó, é um valor de x negativo, tá vendo? Tá à esquerda do eixo y, aqui o x é negativo. Só que o y é positivo. Acabei de ver um contra-exemplo que fura essa afirmação, né? Que não deixa ela ser verdadeira para todo valor de x. Então ela também está incorreta. A letra D diz que se f de x for menor do que zero, então o x vai ser menor do que zero. Agora está dizendo o seguinte, toda vez que a função, que o y é negativo, o x também é negativo? Não, olha, esse pontinho aqui que eu marquei, ó, o y dele tá aqui, ó, é um valor negativo, só que o x dele é positivo. Então, não é toda vez que, se a função é negativa, então o x é negativo. Se o y é negativo, então o x é negativo. Isso é falso, né? Isso também é falso, mostrei a partir desse pontinho aqui. E a alternativa E, a última, que nós já sabemos que está incorreta, diz que se o x é positivo, então
o y também é positivo. Toda vez que o x é positivo, o y vai ser positivo? Não! Aqui, ó, esse ponto aqui também é um ponto que contradiz essa afirmação. O x aqui é positivo, mas o y é negativo. E aqui estava dizendo que ia ser sempre positivo. Incorreta também. E nós já sabíamos disso, né? Afinal de contas, a alternativa correta foi a alternativa A. A gente fez essa análise para enriquecer a resolução do exercício e deixar tudo bem explicadinho do porquê que é e o porquê que não é. Beleza, gente? Qualquer coisa, comenta aí, chama a gente aí que a gente conversa, beleza? Obrigado e até mais. Fui!